Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sua família, seja sobre seu ministério, sobre a sua vida, sobre a conjuntura de um modo generalizado no que diga respeito a você e a todos aqueles a quem você ama. É com muita alegria que estamos aqui reunidos mais uma vez através desta plataforma virtual para que juntos possamos crescer segundo o direcionamento do Espírito Santo de Deus para mais uma temática de grande relevância e de grande significado para todos nós. E o nosso tema de hoje é blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é? Por que é imperdoável? Como saber se já caímos neste grave pecado? É possível um crente verdadeiro vir a blasfemar contra o Espírito Santo? Irmãos, o texto de Mateus 12, 24 a 31, e aí a gente pode fazer uma comparação com Marcos 3, 28, 29 e Lucas 12, 10, relata o caso em que os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. A questão é, o que significa a blasfêmia contra o Espírito Santo? Em rápidas palavras, eu tentarei mostrar as três interpretações mais aderidas e, assim, com base bíblica, discernir qual seria a mais coerente. A primeira interpretação, e a mais famosa, sendo interpretada no sentido isolado, é de que tal blasfêmia é atribuir uma maravilha de Deus, ou seja, um feito de Deus, a uma obra do diabo ou Beuzebu, como diz o texto. E se olharmos o texto, passando os olhos rapidamente, de fato dá-se a entender que essa interpretação é a mais correta. Basta você ler Mateus 12, 26 e 28. Mas creio eu que tal interpretação fará com que voltemos no tempo e faremos ressurgir uma doutrina que foi rechaçada pela igreja, que se chama subordinacionismo. E o que é isso, pastor? O subordinacionismo ensina que o Pai é o único Deus, o Filho e o Espírito Santo são criaturas subordinadas. Ou seja, que não se deve prestar a mesma honra ao Pai, assim como se dá ao Filho e ao Espírito Santo. Então, se seguirmos este raciocínio de que se pecarmos contra o Espírito Santo não teremos perdão, mas se pecarmos contra o Pai e o Filho podemos obter a salvação, logo tal interpretação é justa, pois declara que o Espírito Santo é maior do que o Pai ou o Filho, o que não confere com o relato bíblico no qual verificamos que a salvação é uma obra trinitariana. Os irmãos podem conferir Efésios 1, de 4 a 14 e 1 Pedro 1, de 2 a 5, que mostram isso. A palavra blasfêmia, meus amados, ela faz referência a uma injúria ou uma calúnia. Em Marcos 3, 21, é dito que os parentes de Jesus o tiveram por louco, ou como mostra o sentido grego, né? Existeme significa que eles pensaram que ele estivesse enfeitiçado. Ou seja, de um modo ou de outro, os seus parentes blasfemaram. E ainda assim, nós temos relatos bíblicos dos irmãos de Jesus sendo chamados de irmãos na fé. Gálatas 1,19, Judas 1 são exemplos disso. Assim, eu, particularmente, sempre descartei esta primeira hipótese. A segunda interpretação, dentre as mais comuns, é de que a tal blasfêmia seria uma rejeição à salvação oferecida pelo Espírito Santo. Para aqueles que advogam essa linha de interpretação, este pecado é a rejeição propositada de Cristo e sua salvação. Seria o único, meio que priva o homem da possibilidade de perdão. A explicação é que o Espírito Santo é quem oferece a salvação ao coração do homem. Logo, blasfemar contra o Espírito Santo seria rejeitar a própria oferta que ele nos traz de salvação em Cristo. Essa interpretação, amados, ela leva consigo uma complicação. Se blasfemar é recusar a salvação, então como explicar o caso do apóstolo Paulo que diz: ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia porque eu fiz por ignorância na incredulidade. 1 Timóteo 1,13. Então, particularmente, eu considero uma argumentação frágil teologicamente para ser sustentada. Agora, a terceira linha de interpretação, e mais coerente, quando olhamos para outros textos bíblicos, é de que tal blasfêmia é, na verdade, uma apostasia.
Apostasia tal que acarreta uma série de evidências que os textos bíblicos mostram. O contexto da passagem não fala somente de uma incredulidade ou rejeição de Cristo. Os textos Mateus 12, 24, 31, Marcos 3, 28 e 29 e Lucas 12, de 8 a 11, eles mostram que tal pessoa que blasfema tem o conhecimento de quem é Cristo e do poder do Espírito Santo. Mostra aí uma rejeição deliberada dos fatos sobre Cristo. Assim como o Hebreus 6, de 4 a 6, mostra uma pessoa que teve um entendimento da verdade, sentiu o sabor e que esteve em comunhão. Essas pessoas são impossíveis de serem perdoadas. Portanto, um incrédulo não blasfema contra o Espírito Santo. Quem blasfema contra o Espírito Santo é um crente que de fato teve um encontro verdadeiro com Cristo um dia. A razão pela qual a blasfêmia contra o Espírito supera outros pecados não é que o Espírito é superior a Cristo, mas que aqueles que se rebelam, depois que o poder de Deus foi revelado, não podem ser de forma alguma dispensados sob a alegação de ignorância. Assim, eu particularmente acredito que os que blasfemam são aqueles que tiveram o conhecimento de Cristo e, portanto, são crentes de verdade que em algum momento apostataram da fé e, portanto, caem da graça, perdendo, meus amados, assim a sua salvação. Esses receberam muitos açoites, como está lá em Lucas 12, 28, pois querem de novo crucificar o Filho de Deus e o expor ao vitupério. Estes são como a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Hebreus 6, de 7 a 8. Aí a gente pode comparar com Mateus 13, de 3 a 23. E ser queimado, todos nós bem sabemos que, metaforicamente, reporta ao sofrimento eterno no abismo sem Deus. A blasfêmia, irmãos, contra o Espírito Santo é a rejeição contínua e deliberada do testemunho que o Espírito Santo dá de Cristo, da sua palavra e da sua obra de convencer o homem do pecado. Aquele que rejeita a voz do Espírito e se opõe a ela, afasta de si mesmo o único recurso que pode levá-lo ao perdão: o Espírito Santo. E quais são, irmãos, as atitudes que levam um crente a blasfemar contra o Espírito Santo? Olha, entristecer o Espírito, se isto for contínuo, levará à resistência ao Espírito. Resistir ao Espírito leva ao apagamento do Espírito dentro da pessoa. Apagar o Espírito leva ao endurecimento do coração. O endurecimento do coração leva a uma mente réproba e depravada, a ponto de chamar o bem de mal e o mal de bem. Quando o endurecimento do coração atinge certa intensidade que somente Deus conhece, o Espírito já não contenderá para levar aquela pessoa ao arrependimento. Aí dá-se a blasfêmia contra o Espírito Santo. Logo, a conclusão a que chegamos, irmãos, é que a apostasia é um perigo para todos os que vão se desviando da fé e que se apartam de Deus. Ela não se consuma sem o constante e deliberado pecar contra a voz do Espírito Santo. Os apóstatas geralmente até pensam que são verdadeiros crentes, mas a sua indiferença para com as verdades de Cristo, o Espírito Santo e as Sagradas Escrituras indicam o contrário. Certamente já viveram o primeiro amor e, como diz Hebreus 6, experimentaram a plenitude do Evangelho, mas a palavra alerta que está em pé é um dever de todos nós para que não caiamos. O que demonstra que todos nós estamos passíveis a abandonar uma condição vitoriosa de vida para a derrocada fatal da fé, se não atentarmos para os muitos alertas contidos nas Escrituras. Segundo aos Coríntios 13, 5, está escrito: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Contudo, amados, Deus declara que receberá todos que já desfrutaram da graça salvadora, se arrependidos voltarem a Ele. Logo, se alguém, em algum momento, já foi um blasfemo, tal como Paulo admitiu que foi, não pense que isso inviabiliza definitivamente a sua salvação. Se houver em seu coração a centelha do arrependimento sincero, e se a sua alma buscar o perdão de Deus em Cristo,
Isto prova que você não atingiu este nível imperdoável de blasfêmia, acerca do qual a Bíblia deixa muito claro que endurece de tal forma o cristão apóstata que este já não mais enxerga a sua condição miserável de condenação e cauterização. A má notícia é que todos os que blasfemarem neste nível seguem um caminho sem volta. A boa notícia é que, se arrependidos voltarem a Ele, a Jesus, todos os blasfemadores acharão lugar de perdão e salvação. Gálatas 4:19, 5:4, 1 Coríntios 5, de 1 a 5, 2 Coríntios 2, de 5 a 11, Apocalipse 3, de 14 a 20, nos dão essa maravilhosa notícia e esta graciosa certeza. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que os nossos corações se apartem de toda perversidade voluntária que nos conduza para este caminho sem volta. Grande abraço a todos, em nome de Jesus.